Quem foi melhor? Alex em 2003 ou Hulk em 2021? Qual a melhor zaga? É do Dracena e Cris ou Nathan Silva e Júnior Alonso? Qual o melhor técnico? O professor Luxemburgo ou o devoto de Nossa Senhora, o Cuca? Pela terceira vez no espaço de 5 dias, vamos compor o nosso melhor 11 destes dois colossos brasileiros nas suas melhores temporadas, onde conquistaram a tríplice coroa brasileira. Fiquem ligados. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Pela terceira vez, Gabriel. Como é que tu estás? Cá estamos mais uma vez. O meu sentimento é de que eu estou vivendo no looping de gravação, em que nós não conseguimos sair. Para quem gosta de desenhos animados, estamos na Caverna do Dragão e o Mestre dos Mágicos não nos aponta a saída. Mas explica para os nossos ouvintes o que aconteceu, porque eles devem estar assim, quê? Como assim? Que introdução é essa? Pois é, meus amigos. A gente pela terceira vez que estamos a gravar este episódio. Problemas técnicos. Esta conexão Brasil-Portugal às vezes tem destas. Tem destas. E pronto, mas dá para estudar e aprofundar sobre temas. Ou não, porque a gente muda o 11 quase todos os dias. Porque são dois 11 magníficos que dá aqui pano para mangas. Mas sem mais demoras, porque temos tanta coisa para falar, não é verdade? Com certeza. Vamos a números primeiros, não é? Vamos. Eu acho importante nós começarmos comparando, antes de pensarmos em individualidades, comparando os números desses dois grandes times, né? O Cruzeiro de 2013, com uma campanha espetacular. Foi, inclusive, uma informação aos nossos ouvintes, foi o primeiro campeonato brasileiro de pontos corridos, né? Até Exato. então, tínhamos o Campeonato Brasileiro de mata-mata e o Cruzeiro se consagra, então, o primeiro campeão brasileiro desse novo formato de pontos corridos. Nós chamamos aqui de pontos corridos, vocês na Europa de liga, né? Exatamente. Então, o Cruzeiro é o primeiro campeão e não parou por aí. Conquistou também o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, que foi por muito tempo conhecido como a Tríplice Coroa Brasileira. O Atlético, por sua vez, também com uma campanha excepcional em 2021, também conquistou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. E os atleticanos se referem a esse feito como o triplete, já que, na opinião deles, faltou um título internacional. E o Atlético quase conseguiu. Então, um tiquinho assim. Só um tiquinho. Vamos a números. Começar por 2003, o Cruzeiro. No ano civil de 2003, claro está, fez 71 jogos, ganhou 50 vezes, empatou 13 e perdeu 8 jogos. Marcou 168 golos e sofreu 67. Já a equipa adversária, o Atlético Mineiro, em 2021 jogou 86 jogos, ganhou 57 vezes, empatou 18, perdeu 11 jogos, marcou 154 golos e sofreu 63 golos. Números impressionantes, realmente de campeão. Que mais podemos falar destes dois colossos? São números muito próximos, mas o Atlético teve mais jogos do que o Cruzeiro, né? Então, se a gente pegar uma média, se a gente partir de uma análise de média, o Cruzeiro vai ter uma média maior de gols por jogo, e então é um número interessante. Agora, o Atlético se consagra como uma defesa menos vazada, né? Em comparação a esses dois, o Cruzeiro detentor do melhor ataque
Mas apesar do Atlético ter a melhor defesa, o Cruzeiro consegue manter-se na liderança no aspecto de menos derrotas no ano. Mas fato é que esses números evidenciam pra gente o quanto esses times foram emblemáticos para suas épocas e o quanto foram times muito vencedores. O Cruzeiro de 2023 marca uma era, né? Como nós falamos anteriormente, é o início de um novo formato do Campeonato Brasileiro. E já tem esse início com um time jogando o que o Cruzeiro jogava em 2003. E o Atlético de 2021 tira o Atlético de uma fila do Campeonato Brasileiro que já durava mais de 50 anos. O Atlético, na verdade, no ano em que estava fazendo 50 anos, né? A bodas de ouro, o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro. O primeiro título do Atlético havia sido em 1971, e aí ele ganha o segundo título brasileiro em 2021. Então foi um ano marcante, não apenas por isso, mas pelo futebol que esse time demonstrava, desempenhava dentro de campo. Sim. Vamos já entrar a pé juntos aos duelos aqui. Técnicos. Temos de um lado Vanderlei Luxemburgo, o homem que durante a década de 90 e no início dos 2000 tinha o toque de Midas. Por onde ele passava, ganhava e a jogar um futebol vistoso. Nota artística, como fala Jorge Jesus. Vem de grandes campanhas, Vanderlei, chega a Belo Horizonte e monta este timaço. Uma questão importante quando a gente fala do Luxemburgo é que ele não é só um técnico que bom no sentido de preparo de jogo, no sentido tático. Ele é um técnico que consegue enxergar talentos. Ele participa de forma muito ativa na montagem desse elenco do Cruzeiro. Inclusive, o Alex fala numa entrevista que se não fosse pelo Luxemburgo, ele não teria voltado para o Cruzeiro. Porque ele tinha uma divergência com os Perrelas, né, que eram quem comandava o Cruzeiro na época. Então o Alex não tinha uma boa relação com eles. Eles meio que sequer se olhavam dentro do ambiente do Cruzeiro. Mas o Vanderlei Luxemburgo fez esse convite para o Alex, deu algumas garantias para o Alex e o Alex comprou essa ideia. Então Luxemburgo, isso demonstra muito do tamanho do Pofechô, né? O Pofechô não domina apenas tática, ele tem um olhar diferenciado para reconhecer talentos. Para ficar evidente para os nossos ouvintes, o Vitor Roque, por exemplo, foi lançado pelo Vanderlei Luxemburgo. Ele estava no Cruzeiro, o Cruzeiro estava num momento de dificuldade financeira. Ele então estava fazendo um trabalho de acompanhamento muito próximo da base. Observa o Vitor Roque, na época o Vitor Roque tinha 16 anos de idade e já estava treinando ali com o time sub-20, e o Vanderlei Luxemburgo resolve levá-lo para um jogo. E até é engraçado, uma curiosidade, porque no primeiro jogo do Vitor Roque, ele consegue jogar apenas 10 minutos. Ele entra, deu 10 minutos e ele é substituído, porque ele ficou tão ansioso. O Luxemburgo menciona na época o termo que ele afogou. Era tanta ansiedade que ele não conseguia mais respirar, ele teve que ser substituído. Mas apenas para demonstrar para vocês que é um técnico que sempre se preocupa em garimpar alguns talentos. E já no Palmeiras, na última passagem pelo Palmeiras, ele também lança Gabriel Menino, se não estou... Menino, Patrick de Paula... Isso, antes de vir o Abel, portanto, ele sabe trabalhar, ele sabe buscar e pelo menos olhar para o potencial que tem dentro de portas. E sabe uma coisa engraçada? Eu estou até comentando além do que eu estava planejando nesse ponto, mas é porque estou me recordando aqui. Quando o Vitor Roque é lançado, o Luxemburgo lança, mas tece algumas observações a respeito dele. Fala assim, olha, o Vitor Roque é muito bom, mas falta para ele aprimorar algumas questões técnicas, alguns fundamentos. Ele precisa evoluir nos fundamentos. Então é algo que a gente observa hoje na Europa, né? O Vitor Roque está voltando para o Brasil e talvez um dos pontos de desenvolvimento que ele precisa melhorar seja esse que o Lucha já tinha detectado há algum tempo. Muito bem. E fazendo a piada que desta terceira tentativa não fizemos, o homem treinou o Real Madrid, não é verdade? Nós estamos aqui. Quem que você escolhe? Luxemburgo ou Cuca? Eu fico com quem treinou os Galácticos. Eu fico com quem treinou o Zidane e Ronaldo. Não tem jeito. Mas é óbvio,
com todo respeito ao técnico Cuca, o trabalho que ele fez, né, no sentido profissional, é um técnico fora da curva, é um técnico muito vencedor, entende muito de jogo, monta equipes muito combativas, equipe muito... O termo me fugiu. Muito aguerridas. Muito competitivas era o termo que eu estava querendo utilizar. Eu acho que é melhor. Eu acho que o competitivo é melhor. Para este caso. Sim. São times muito bem defensivamente, né? O Atlético de 2021 era muito bem defensivamente. E o que se sobressaía nos trabalhos do Cuca é que esse Atlético de 2021 tinha um ataque excepcional. Então era o time equilibrado do Cuca, como sempre foi, mas com um ataque muito desequilibrante. Concordo. Eu acho que nesta é unânime. Ficamos com o professor, que é destes dois, é o melhor técnico. Sem sombra de dúvidas. Você considera o Cuca o maior técnico da história do Atlético? Eu penso que sim. Acho que podemos afirmar isso, né? Libertadores. Só para ficar evidente o tamanho do técnico que é o Cuca. Então a nossa escolha não tem muita relação com quem o Cuca não é. É mais uma exaltação de quem o Luxemburgo foi. Corretíssimo. E marcou uma era do futebol brasileiro. Quanto o Cuca, acho que marcou uma era do Atlético Mineiro. Concordo. Então ok. Técnico nós já decidimos. Vanderlei Luxemburgo. Inclusive, não sei se você está pensando em fazer isso, você anotando aí quais estão sendo nossas escolhas para no final nós escalarmos o nosso time ideal. Mas o primeiro já foi, né? Nós já temos um treinador. Agora falta montar o restante do projeto. Vamos lá. Vamos montar o projeto. Eu brinco aqui, o projeto, fechou? Porque é uma forma característica como os brasileiros brincam aqui em relação ao Lucha, tá? Apenas para os nossos amigos portugueses compreenderem. Bem realçado. Não somente os portugueses, né? Mas os demais ouvintes também. Mas também, que uma vergonha não saber quem é Luxemburgo. Uma vergonha. Mas vamos lá. Para agregar estes dois 11, montamos aqui um 4-4-2 em losango invertido. As duas pontas, não há dois pontas, por assim dizer. Vão jogar mais no meio. Para agregar aqui os dois elencos, porque nem um nem outro jogaram neste esquema tático. Só vendo aqui, o Cruzeiro até jogou neste esquema, podemos dizer assim, um 4-4-2 em losango, mas o Atlético não. Tinha várias nuances táticas deste Atlético Mineiro, porque tinha jogadores para isso, mas eram 4-5-1 na sua essência. E dito isto, vamos lá. Vamos pelos goleiros? Goleiros. Guarda-redes. O grande Gomes ou o grande Everson? São dois excelentes goleiros, né? O Everson é um goleiro muito moderno. Joga muito bem com os pés. Inclusive tem alguns gols na carreira, viu? Eu acho que é algo até que ele podia explorar no Atlético, mas por algum motivo não explora. Então é um goleiro muito moderno. Não só bom com os pés, é muito bom debaixo das traves. Mas aqui eu acho que a comparação fica um pouco descompensada, talvez, porque o Gomes é muito gigante, né? A história do Gomes é fantástica e o goleiro que o Gomes foi, a relevância que ele teve para 2003 é excepcional. Então, apesar de todo respeito por quem o Everson é um grande goleiro, mas aqui não tem muita discussão. É o Gomes. É o Gomes, para mim também é o Gomes. Fez uma campanha espetacular. Algo que o Everson não tem, que o Gomes tem, e o Gomes e outros goleiros da época, principalmente brasileiros. Lembro-me do Dida, por exemplo, e são goleiros que tinham uma excentricidade muito grande. Tinha reflexos de gato, de felino. E isso faz muita toda a impulsão, diferença. né? E é um guarda-redes vistoso. O Everson não é vistoso, mas também ele não está ali para ser vistoso, está ali para defender. Mas tem um tchan diferente. Ai, mas me bateu uma tristeza aqui. Porque a gente tá falando de história, a gente tá recordando de Dida, Gomes, me recordo do Fábio. Hoje no Cruzeiro, o Cássio em final de carreira.
Apenas um desabafo, amigos. Vamos continuar. A nostalgia tem dessas, tem dessas. E tu falaste aqui no trajeto do Gomes, fala por si. Caramba, jogou aqui na Europa durante muito tempo, foi figura marcante no PSV de Eindhoven, Tottenham, Watford, Copa do Mundo, ele chegou a ir à Copa do Mundo em 2010. Portanto, o Everson, até para alguns atletas de forma estranha, não é figura marcante. É, se calhar um dos patinhos feios do Atlético Mineiro, algo que eu não consigo compreender, porque se calhar veio tapar um goleiro histórico que é o São Vítor. E aí, por aí, prejudica sempre um bocadinho quem vai substituir uma lenda da baliza do Atlético. Dito isto, podemos prosseguir? Vamos. Então, unanimidade, ficamos com o Gomes. Vamos para a lateral direita? Eu quero muito te ouvir. Quero te ouvir. Quero ouvir tudo que você tem para dizer dessa sua análise na lateral direita. Durante o dia de hoje, eu revi a campanha, os highlights, isto são highlights, do Cruzeiro de 2003. Nas duas últimas tentativas eu falei escrachadamente que o Mariano era muito melhor que o Mourinho. Só que agora eu mudei de ideias do pouco que vi, ele, e estamos a falar de highlights, atenção, era um lateral mais propenso ao ataque e já me chama mais a atenção, e tinha gol. Portanto, não é que o Mariano não seja mau lateral, porque não é. Porque neste Atlético ele fez muito passe para gol, principalmente na reta final. E os cruzamentos do Mariano faziam muita diferença. É um jogador já veterano, com passagem na Europa, Sevilha, Galatasaray. Mas não sei, agora o Mourinho me chamava mais a atenção. Eu se calhar desta vez, à terceira eu vou pelo Mourinho. A nossa discordância começa cedo, portanto, apesar dessa menção honrosa ao Mourinho, eu continuo preferindo o Mariano, muito pelo aspecto defensivo, né, que eu havia destacado nas outras gravações. O Mariano é um defensor excepcional. Eu acho que ele joga ao lado de um defensor bom, mas nada além disso, que era o Nathan Silva. E o Mariano nas coberturas, nas leituras, sempre de forma impecável. É um dos laterais direitos nos últimos anos mais difíceis de ser driblado pelos pontas. Tanto é que o Guga surge como uma possível revelação, né? O Atlético compra o Guga muito novo, mas quando chega o Mariano fica naquele dilema, né? Poxa, a gente tá com um jogador novo aqui que a gente adquiriu, que tem muito potencial, mas com a bola que o Mariano está jogando fica difícil. Então o Mariano teve um papel muito importante nesse esquema defensivo do Atlético, essa defesa tão sólida, mas não para só por aí. Ele é um jogador que também tem um apoio ofensivo, não tanto quanto o Mourinho, mas muito no sentido de um refino técnico. Bons cruzamentos, bons passes, boas bolas longas. Então, por esses motivos, eu fico com o Mariano. E aí a gente precisa decidir, portanto, quem nós vamos escolher para o nosso time ideal. Mourinho ou Mariano? É assim, pelos números, é o Mourinho que ganha. Pelo menos pelos números que eu tenho. Que nem podem não ser fidedignos, atenção. No entanto, tu falas aí algo bastante importante. É a consistência defensiva que o Mariano tem, apesar da qualidade ofensiva que ele também agrega. E como o Galo foi a equipa mais defensiva, se calhar optamos por aí. Vamos pelo Mariano. Vamos com o Mariano? Vamos com o Mariano. Ok. Mas mudei aqui o meu voto. Muito bem. Zaga. Nathan Silva e do Dracena. Para mim... Olha, aqui eu não vou nem argumentar muito, né? Eu acho que é muito evidente a superioridade do Dracena. O Nathan Silva foi um bom zagueiro e só. Fica muito marcado por aquela falha diante do Palmeiras, em que o Atlético vencia o jogo, né, na Copa Libertadores, e o Atlético, se chegasse na final, tinha tudo para ser o campeão. O Nathan Silva falha nesse lance. Gabriel Veron
consegue roubar a bola e o Palmeiras chega ao gol de empate e o Atlético é eliminado pelo Palmeiras. Então acho que aqui não tem muita discussão, o Edu Dracena foi muito superior. Muito. Na minha opinião, muito superior. Companheiro do lado, Cris ou Júnior Alonso. É aqui que também a gente tiveres. Eu opto pelo Cris, por toda a qualidade técnica e saída de bola que o Cris agrega, além de jogo aéreo, que era um jogador com muito gol. É um excepcional jogo aéreo, verdade. E por aquilo que ele deu ao campeonato francês e aqui na Europa, que ele jogou tanto no Olympique de Lyon, fez parte daquela zaga durante tanto tempo. Portanto, eu opto pelo Cris. Mas a concorrência é pesada. O Júnior Alonso fez um ano de 2021 assombroso. Era o xerife daquela defesa. Fica aqui um dilema muito grande. Muito grande. Eu concordo com a sua análise do Cris, porque o Cris realmente foi um zagueiro excepcional. Uma bola aérea muito forte, como você bem disse. Eu, particularmente, com dor no coração, fico com o Júnior Alonso, porque eu entendo que fez um 2021 excepcional. O Guilherme Arana, que é o lateral esquerdo do Atlético, é muito marcado pela ofensividade. E, obviamente, abre-se uma avenida por aquele lado, né? Então o Júnior Alonso precisava ter muita leitura de jogo, precisava ir bem nessas coberturas, e sempre foi um zagueiro muito parecido com o Mariano no sentido da consistência defensiva. Me recordo que o ano de 2021 os atacantes não tinham vida fácil em cima dessa defesa do Atlético, e o Júnior Alonso se destacou muito nessa defesa. Um zagueiro canhoto, né, algo que não é comum no mercado, e fez um ano excepcional. Então eu particularmente fico com o Júnior Alonso. Porém, entretanto, contudo, pensando no nosso time ideal, eu acho uma boa nós irmos pelo Cris. Ok. Por que pelo Cris? Porque nós temos uma lateral direita formada pelo Mariano. Pensando no entrosamento, vamos fechar numa dupla de zaga que jogou junto e jogou muito bem, Cris e Edu Dracena. E na lateral esquerda, muito provavelmente nós teremos também um lateral atleticano. Então acho que fica bem preenchido aqui 2 laterais atleticanas e 2 zagueiros cruzeirenses. Acho que pensando no entrosamento desse time, se a gente estivesse falando de FIFA Ultimate, por exemplo, Ultimate Team, seria relevante. Seria bastante. Ok, pronto. Há de ser eu ganhei, convencido. Ok. Ficamos com o Cris. Lateral esquerda. Já demos aqui algum spoiler. Leandro ou Guilherme Arana. Eu opto pelo Arana por tudo aquilo que ele entrega. Tendo a concordar muito que ele é um jogador que se fala muito e às vezes não entrega assim tanto. Eu acho que internamente ele não tem concorrência. Então meio que jogo bem ou jogo mal, será ele sempre o titular. E também é um jogador que propenso a lesões, então a condição física nem sempre é ideal. Mas tecnicamente é um jogador fantástico. A ala é toda dele, o corredor esquerdo é todo dele. Mas acho que tens aqui uma opinião um pouco mais contraditória. É aquela questão, né? O Arana, muito tempo foi unanimidade, né? E aí acho que o que você fala pega muito no sentido motivacional, né? Uhum. Assim, eu concordo que o Arana fez história nessa lateral esquerda do Atlético, porque é um jogador de fato muito importante, excepcional. Fez um ano de 2021 incrível. Porém, entretanto, contudo, eu acho um jogador um pouquinho superestimado. Eu acho que o que se fala dele é um pouco para além do que realmente é de fato. O Arana, por exemplo, foi convocado algumas vezes para a seleção. Eu assisti todos os jogos que ele foi convocado e eu achei um desempenho bem abaixo do que se esperava. E em comparação, eu entendo que o Leandro desempenhou um papel crucial naquele Cruzeiro de 2003. Uma marca muito significativa no ataque, né? Um lateral de muito vigor físico, com muita presença no ataque, e por toda essa agressividade que o Leandro tinha, eu entendo que ele era muito importante para essa lateral esquerda do Cruzeiro. Então, levando esses pontos em consideração, eu prefiro o Leandro. Eu fico com o Leandro e entendo que ele fez um 2003 incrível pelo Cruzeiro. Mas, pensando no nosso time ideal,
podemos fechar essa lateral com o Guilherme Arana. Eu acho que estaríamos servidos com qualquer um dos dois. Eu acho, na verdade, apesar de eu preferir o Leandro, eu acho que são dois laterais bem equiparados, sabe? Eu acho que não existe uma diferença muito grande entre os dois. Não. Apesar de terem características diferentes, eu também não acho que os números. Pronto, se calhar o Arana tem mais golo, mas. Muito provavelmente mais assistências também. Sim, Eu também acho que o Arana se destaca muito na questão técnica mesmo. Em sim. comparação com o Leandro, por exemplo, ele é muito mais técnico. Mas eu acho o Leandro com mais vigor físico e mais agressivo. É fruto da época. Se olharmos bem, era Roberto Carlos, Júnior, Leandro, o próprio Maurinho era também esse tipo de lateral, com muita força, muita projeção ofensiva, mas não tinha o primor técnico destes dois, como o Mariano e o Guilherme Arana. Futebol moderno. Sim, Enfim. sim. Vamos para a meiuca então. Maldonado ou Alá? Muito fácil. Briga de cachorro grande? Nem tanto, né? Que o Alan era um pouquinho baixinho. Isso mesmo. Acho que podemos denominá-los aqui como Pitbull e Pitbullzinho. Tá, Mas tá bem. conte-nos sua preferência. Maldonado, até porque eu quando jogava futebol era volante de marcação ou zagueiro de marcação. Logo este tipo de jogador sempre me chama mais a atenção pela sua agressividade, por ser o pêndulo destas equipas mais ofensivas. Era um jogador raçudo, muito forte, muito combativo, e fazia o pêndulo, fazia o contrapeso daquilo que Alex, David e Arizaval faziam no ataque. Alguém tinha que defender. Então acho que o Alan tem muito mais qualidade técnica. No entanto, para o meu futebol e para esta super equipa que a gente está a montar, eu prefiro o Maldonado. Acho que você definiu bem os dois jogadores. O Maldonado, ele é muito marcado pelo período, né? Que é algo que você sempre pontua, que são períodos em que o futebol funciona de forma diferente. Em 2003 você tem uma exigência muito mais defensiva desse camisa 5 aqui no Brasil, camisa 6 aí na Europa, né? Que é o volante, o cabeça de área. A exigência é muito mais defensiva. Precisa ser alguém que destrói jogadas, que desarma. E aí, depois que ele desarmou, ele pode dar um toque pro lado que o jogo vai fluir. Em 2021, o futebol moderno exige que esse volante seja bom não só no desarme, mas que ele consiga fazer a bola girar, consiga encontrar passes, consiga participar da armação desse jogo. Eu particularmente gosto muito de um volante marcador também, um volante que desarma. Eu acho que é uma função essencial. E pensando nesse Cruzeiro de 2003, eu não consigo imaginar que o Alex ficava correndo atrás de zagueiro para marcar zagueiro, para marcar atacante, para não marcar ninguém, não. Não consigo. Que desperdício. Então eu entendo que o Maldonado realmente carregava o piano desse time. O Alan fez um 2021 excepcional, né? Nos últimos anos caiu bastante, mas 2021 do Alan foi excepcional. Muito bom na marcação, muito bom nessa distribuição de jogadas, mas nesse aspecto, pensando no cabeça de área, o Maldonado era superior. Muito bem. Augusto Recife ou Jair? Bem nivelado por baixo. Lá embaixo. Eu entendo que aqui os dois tiveram a importância deles para os seus respectivos times, obviamente. Num time que faz uma campanha como o Cruzeiro fez, como o Atlético fez, não tem como ter um jogador abaixo. Todos os jogadores apresentaram um bom futebol. A questão é que aqui são mero coadjuvantes, né? Eu acho que nós podemos jogar uma moeda pro alto e o lado que cair tá bem servido. Mas eu acho aqui que nós podemos... Eu iria aqui de Jair. O Jair fez um 2021 muito bom. Fez um ótimo 2021. Sim. E se a gente pegar os números, né? Os números do Jair são melhores do que o do Augusto Recife. O Augusto Recife era muito importante pro Cruzeiro de 2003 também, tá? Apesar dos números talvez não evidenciarem tanto isso, ele era muito importante. Mas pela liderança do Jair dentro de campo,
é um volante que sempre muito batalhador também, era importantíssimo nesse aspecto defensivo do Atlético. E era um volante de chegada também, né? Era um homem surpresa. Quando a defesa cochilava, às vezes ele aparecia no ataque para finalizar, para marcar alguns dos seus gols também. Então acho que aqui estaríamos bem servidos se optássemos pelo Jair. Concordo. Apesar de eu não gostar muito desse nome, não. Piadinha que fica entre linhas aí, quem pegar. Quem pegar, pegou. Se for uma piadinha indevida, Brás, você corta depois. Não. O editor aprova. Vamos para a ponta do vértice. Vendel ou Zaratcho. Aqui também aqui também o Zaratcho fez um 2021 excepcional. Em 2021 eu fui num jogo do Atlético no Mineirão. Foi Atlético e Corinthians. Minha esposa queria ir ao jogo e eu acompanhei. E eu lembro que esse jogo o Zaratcho jogou muita bola. Tem um lance marcante que o Mineirão foi a loucura. Ele estava bem na bandeirinha de escanteio assim. A bola quase saindo, ele dá aquela caneta de futsal, sabe? Que ele põe o pé em cima da bola e dá aquela roladinha humilhante. O Mineirão foi a loucura com esse lance. Mas por toda a capacidade técnica desse Zaratcho, que participava da construção, era o box-to-box, né? Ajudava também na recomposição defensiva e fazia infiltrações espetaculares nesse Atlético. Quando você assustava, ele estava dentro da área finalizando. Aqui eu acho que é bem evidente que precisamos ficar com o Zaratcho. Acho que você tem alguns números aí do Zaratcho, né? Gols e assistências na temporada 2021. O Zaratcho marcou 13 golos. Peraí que eu estou no Cruzeiro. Deixa-me cá olhar bem para as estatísticas do Zaratcho. Mas se salvo engano eram 13 gols mesmo. Não sei se 6 assistências. Exatamente, 6 assistências. Nossa, eu estou impressionado com a minha memória. Eu também 6 assistências. 13 gols e 6 assistências. Então o Zaratcho teve aí 19 participações em gols, né? É um número expressivo. Muito. Então, o meio de marcar 13 golos é muito. E atenção que ele, se bem que neste ano ele jogou 60 jogos. Portanto, jogou quase os jogos todos. Mas é um jogador que tem algum problema de lesões, não é para Também o 2021 foi muito bom, mas posteriormente teve muitos problemas com lesões. Sim. Mas ele estava numa forma espetacular e desequilibrou bastante nesse ano de 2021. Vamos para o número 10, a camisa 10 deste timaço que a gente está a montar, não tem outro. Alex. Fala pra gente aí quem que é o infeliz que está disputando com o Alex. Quem foi o desafortunado? Infelizmente foi o Nacho Fernandes, que nesse ano chega ao Brasil do River Plate para espalhar magia, para ser o maestro, o que distribuía jogo, para ser um pouco também o peso. Esta equipa do Atlético era muito versátil. Os meio-campistas faziam quase tudo ao mesmo tempo e mais alguma coisa. Mas o Nacho era, se calhar, o homem mais ofensivo deste meio-campo. Mas quando tu tens Alex, vais perder quase para todos os número 10 que existia na altura. Acho que podemos só dizer, se calhar, um ou outro número 10 a nível mundial. Mas este Alex 2003 voava muito. Voava. É uma comparação um pouco injusta. É injusto. Estamos a falar de um pouco injusta, não. É uma comparação muito injusta. Sim, mas temos que realçar aqui os números do Alex aqui. Porque um jogador que faz 61 jogos, marca 39 golos e 39 assistências num ano civil, isto é algo louco. E atenção, o Alex marcava golos de cabeça, marcava golos de falta, fazia os outros jogar e serem muito melhores jogadores. Ele estava em todas. Ou seja, ele tem mais participações em gols do que jogos.
ele tem 61 jogos e 78 participações em gols. 39 gols e 39 assistências. Loucura. Não, e já me disseram por aí, estava conversando com um amigo recentemente e ele estava um pouco equivocado, disse que o Alex não tinha nenhuma assistência, falou que o Alex só tinha... Não sei quem é essa pessoa, não fui eu, nem foi você, Braz, mas me disseram por aí. A pessoa estava maluca. Esse cara Tirou foi por isso que apenas 39 assistências do Alex. Como é que o número 10 não ia ter assistências? Não, é impossível. Impossível. Meu Deus. Enfim. Prosseguimos nesse capítulo. Porque o Alex... Deixa eu apimentar um pouquinho mais. Uhum. Deixa eu só... Pensando aqui no Alex, camisa 10. É uma comparação um pouco injusta com o Nacho. Vamos colocar jogador de mesma prateleira. Eu sei que Alex 2003 ou Ronaldinho Gaúcho 2003? Que maldade você fez comigo. Sacanagem que você... É, briga de cachorro grande agora mesmo. Eu já estou vendo seu coração partido daqui, Brás. Da camisa tá dando pra ver. Tá ali o manto. Tá ali o manto do bruxo. Tá ali, verdade. Se for Alex 2003 e Ronaldinho de 2013, Alex. Mesmo assim. Mas está pau a pau. Pau a pau, concordo. E é pelo aquilo que o Ronaldinho... Pronto, o Ronaldinho fez aquilo que o Alex fez em 2003. Fazia os outros jogarem futebol. Caramba, o João era artilheiro. Tinha o Bernardo a voar. E outros que tais. A sua presença do Ronaldinho, eles já jogavam futebol. Verdade. Só que os números do Alex são monstruosos. São É temporada de melhor do mundo, né, Brás? É temporada de melhor do mundo. Mas eu não tenho dúvidas. E choca-me. Este número vai ficar para mim durante muito tempo. 39 golos, 39 assistências e o homem não era titular na seleção brasileira. É assustador. O Brasil era a potência mundial e este homem não jogava na seleção. Não tinha espaço. Era craque demais. Craque. Bons tempos. E de ver vídeos e de ver resumos, porque este Alex era delicioso. Delicioso. E para não chover no molhado, vamos aqui ao restante. Aqui a gente podia roubar e meter aqui mais protagonismo no Cruzeiro. Mas a verdade é que nem Hulk, nem Keno são atacantes, são avançados de área. Já aqui o Cruzeiro tem 2 de área, o David e o Arizabal. Portanto, a luta aqui vai ficar sempre injusta. No entanto, acho que... Eu sei uma forma de resolver. Então, fala. Veio uma luz aqui agora. Vamos fazer um pouco diferente, não sei se você concorda, ao invés de fazermos o confronto individual aqui, porque em qualquer um dos dois casos, se a gente trocar, não vai ser uma comparação correta, porque o Keno era um ponta, o Aristizábal e o David eram mais centroavantes, não eram pontas. O Hulk também não era um centroavante, né? Então qualquer comparação que nós fizermos aqui não vai ficar ideal. Sim. Vamos montar nosso ataque ideal, então, o que você acha? Nós temos 4 opções, né? David, Aristizábal, Hulk e Keno. Dessas 4 opções, qual é a melhor dupla na sua opinião? Aristizábal e Hulk. Por mim, a gente fecha dessa forma e não, porque não tem como. Como a gente deixa, se a gente for colocar, por exemplo, Hulk contra Aristizábal e Keno contra David, como a gente deixa esse ataque com Hulk e Keno sem o Aristizábal? O Aristizábal teve 28 gols, né, no ano. Muito. O Keno fez um ano de 2021 espetacular. E foi decisivo. Ele é uma das caricaturas. Exatamente, ele foi decisivo, o termo é esse. Aquele Bahia, que o Atlético precisava vencer o jogo, e o Bahia estava vencendo por
2-0 e o Keno faz 2 gols da virada, esse jogo é excepcional. O Keno coloca o jogo no bolso. Então o Keno era extremamente decisivo. Um ataque com Hulk e Keno estaria bem servido. Mas como que eu faço uma comparação do Cruzeiro 2013 até 2021? Um Cruzeiro que fez mais de 160 gols e simplesmente os atacantes não estão nesse time. Então, assim, eu sei que os nossos ouvintes terão toda a compreensão do mundo e concordarão com essa escolha. Não, nesse ataque, não tem como não ser Hulk e Aristizábal. O que você acha? Eu subscrevo por baixo. Era uma dor muito grande que eu tinha de deixar o Aristizábal fora deste 11, porque tem números impressionantes. É um avançado que eu gosto muito. Aquele espírito combativo colombiano, o Uruguai também tem um pouco disso, o Paraguai. É uma delícia de ver. E não era só força, porque ele era muito bom Muito técnico. Muito. Ele marca golos de bicicleta e desmonta ali defesas numa finta curta de futsal. Muito tem um bom. gol muito marcante do Aristizábal pra mim, que é na final do Cruzeiro contra 2003. Ele recebe um cruzamento vindo da direita. Esse cruzamento vem atrás dele, né? Ele já tinha passado da linha da bola, a bola vem em curva. Ele precisa pular para trás, joga o corpo para trás e consegue cabecear para frente. É um tiro de cabeçada, inclusive. Sim. Esse gol é muito marcante porque mostra não só a garra em não desistir da jogada, mas também essa técnica de numa jogada improvável conseguir colocar a bola onde precisa ser colocada. Subscrevo. E uma vez que escolhemos isto e nem sequer falamos do David, é importante realçar que o David também marcou muito golo. Deixa-me só ver aqui os números do David. Marcou 28 golos. E foi um jogador que, nas competições todas... Não foi o Aristizábal que marcou 28 e o David 15? Eu tenho aqui David 28. Aristizábal também com 28 golos. Mota com 24 golos. Olha isto. Que ataque absurdo, né? Deixa eu ver aqui quantos golos é que o David marcou no campeonato. No Campeonato Brasileiro, então, deve ter sido 15. 15, exatamente. 15. É isso, né? Portanto, é porque ele chega no decorrer do ano, assim, mas já chega de forma muito marcante. Um atacante excepcional também. É o que estamos falando. Nesses dois times, não tem como ter jogadores ruins. Eram jogadores excepcionais. E acho que podemos fazer aqui, já que temos um 11, vamos ao choque de titãs. Vamos ao duelo de capitães. Né? O Alex era o capitão do Cruzeiro daquela época, o Hulk. Não me recordo se na faixa era o capitão, eu acredito que sim. Eu acho que era. Acho que era também. Se não era, vai ficar sendo. Tinha o Hever, mas o Hever também não jogava sempre. Portanto, ele era um dos capitães, pelo menos. Pelo menos era um dos capitães. Sim. Então vamos ao duelo de titãs. As duas estrelas desse time, os dois protagonistas. Hulk e Alex. Então, eu vou buscar aqui os números do Hulk, porque é importante para esta discussão. Importante. O Hulk no ano civil de 2021 faz 69 jogos, marca 36 e dá 3 assistências. Números expressivos, né? Muito expressivos. É a Ou seja, 49 participações em gols. Quantos jogos ele tem? Desculpa. 69. 69, 49 participações em gols. Números muito expressivos. Artilheiro do campeonato. E o Hulk faz a sua melhor campanha da carreira em 2010-2011 ao serviço do Futebol Clube Porto, onde ele ganha também tudo: Campeonato Português, Taça de Portugal e Liga Europa. Faz 53 jogos, marca 35 e faz 20 assistências. Um Hulk que corria feito um desalmado, tinha um pé canhão que na altura tudo que ele chutava arrebentava as redes adversárias. Era um jogador muito importante no Futebol Clube do Porto. Este Hulk faz a sua melhor campanha no Atlético Mineiro, portanto, números bastante. E algo que a gente falou nas últimas tentativas, o Hulk começa mal a época, não é muito preponderante, mas no decorrer do campeonato ele vai ganhando protagonismo, assume a batuta do time, tanto assiste como marca. Algo assim em ascendente para o final do campeonato. Mas
Eu já falei que o Alex jogava muito. Eu escolho Já o Alex. falou. Mas a gente não se cansa disso. Pode repetir. O Alex jogava muito. E é aquilo que eu estou a chover no molhado. O Alex transformava os colegas de equipa. O Hulk não tem essa capacidade. O Ronaldinho tinha, o Hulk não tem. O Hulk dá Concordo. muito. O Hulk dá muito à equipa, é protagonismo. Não é à toa que é o capitão, é o líder do campeonato com 38 anos. 38 ou 39 anos que ele tem atualmente. Continua a ser figura. No entanto, ao redor dele ele não transforma. O Ronaldinho tinha isso em 2013. E o Alex tinha isso em 2003. Não é à toa que o Arizabal tinha tanto golo. O David, o Mota tinha 24 golos. E outros que tais. Ele era o dínamo desta equipa. Por isso eu escolho o Alex, que só faltava controlar o tempo e fazer chover em BH. Era só isso que faltava. Verdade. Então, o Alex, pensando em números, né? A gente mencionou aqui os do Hulk. O Hulk soma 36 gols e 3 assistências, o que dá um total de 49 participações em gols. O Alex tem incríveis, como nós já falamos, 39 gols e 39 assistências, o que dá um total de 78 participações em gols. É um número assustador, é um número de melhor jogador do mundo, é um número que muito provavelmente a torcida do Cruzeiro não verá novamente outro jogador tendo esse desempenho, dificilmente, porque é um número de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, é um número de Messi no Barcelona, são números excepcionais. Então nós estamos falando de dois jogadores marcantes. O Alex, ele faz parte de um grupo seleto de jogadores, muito seleto mesmo, composto por Lionel Messi, por, me ajude na pronúncia, Johan Cruyff, exatamente, correto? E o Alex, que são jogadores que ultrapassaram a marca de 300 gols e 300 assistências. É um grupo muito seleto. Então é um jogador realmente excepcional. E nessa comparação entre Hulk e Alex, é uma comparação de, como eu estou dizendo, de cachorro grande. É uma comparação muito por cima. É algo que envolve também preferências, né? Porque o Hulk, por exemplo, é o maior jogador da história do Atlético, sem sombra de dúvidas. Por tudo que representa, pela identificação que ele tem com a torcida, pelos títulos que conquistou e a forma como conquistou, sempre decidindo jogos. Você destacou, o Hulk não é um jogador que melhorava seus companheiros, mas é um jogador que decidia jogos. Poucas vezes vi um jogador com tanta capacidade de decisão. Mas apesar disso, o Alex não tem como, né? Não tem como não escolhê-lo. Eu fico com o Alex como craque desse time. Para mim também, sem sombra de dúvida, o Alex ganha neste requisito. E para finalizar, vamos aqui fazer um pequeno raio-x, porque aqui há jogadores que jogaram em Portugal. Um detalhe aqui para os espectadores portugueses. Na baliza temos aqui Artur Moraes, que tinha 22 aninhos, ainda faz aqui uns joguinhos neste Cruzeiro, faz 6 jogos. Novinho, ele foi goleiro do Braga e do Benfica. Engraçado, o Artur Moraes era o goleiro da final da Liga Europa. Foi Braga-Porto, uma final portuguesa inédita. O Hulk ganha e o goleiro era o Artur. Engraçado, né? Ironias do destino. O Artur era o goleiro do Braga. Mais à frente temos o eterno capitão do Benfica, o jogador estrangeiro que mais vezes ergueu a braçadeira de capitão, Luizão. Ele que sai a meio do ano, foi para a equipa encarnada. O meu pai dizia que o Benfica na altura tinha contratado um jogador de basquete, por ser um homem de 1,90m e tal, magrinho. O homem não vai jogar futebol, vai jogar basquetebol. Ele teve dificuldades quando chegou ao Benfica, mas logo com o passar dos anos foi crescendo e foi se adaptando ao futebol europeu e ficou uma década no Benfica. Foi importante, foi um jogador que marcou o futebol português e internacional brasileiro, diga-se de passagem. Com certeza. Mais. O Leandro, que passou pelo Porto, não foi um jogador que deixou saudades no Porto, bem pelo contrário, só jogou 2 jogos
no ano em que o Porto, o ano a seguir, o Porto a ganhar a Champions, em 2004. Tem aqui 2 nomes engraçados, Maicon, o lateral direito que passou pelo Inter, e o Filipe Melo. Reparei nisto agora. 2 jogadores emblemáticos. Verdade, o Felipe primeiro estava no Cruzeiro de 2003. Está aqui Gladstone, central que também jogou aqui em Portugal no Gil Vicente e no Sporting. Ele entrou aqui em Portugal pelo Sporting. Não é um jogador que deixa saudades. Os sportinguistas não morreram de amor por ele, neste caso. E depois o David, também jogou no Sporting, e o Mota. Os dois jogaram no Sporting em anos diferentes. O David ainda marcou uns golinhos, mas também não foi assim figura principal. E o Mota só veio, sei lá, passar aqui umas férias a Lisboa, porque Foi conhecer Lisboa. Eu vou ver os números do Mota, mas eu acho que ele só jogou 6 jogos. Ele fez 6 jogos pelo Sporting. E atenção, era um Sporting que tinha com ele 6 avançados. O Sporting jogava com 2, o Sporting tinha 6 avançados no elenco. Ele veio passar férias. Né? Ele veio passar férias. E era de longe o pior deles. Já no Atlético Mineiro, além do Hulk, que jogou aqui em Portugal, não há assim nenhum nome que chama a atenção dos portugueses. Tem aqui o Iago Oliveira, que só jogou o Campeonato Mineiro e apenas passagens pelo Portimonense, e o Alverca, clube do meu caríssimo Miguel Ribeiro. E pronto, olha, dito isto, está tudo. Não sei se queres terminar com mais algum detalhe, alguma informação, mas e é isto. Não, me dou por satisfeito. Eu só queria que você escalasse pra gente aí como ficou o nosso time ideal. Muito bem, então temos o Luxemburgo a orientar isto tudo, o Professor, o Gomes na baliza, no gol, Mariano, a defesa de direito, Edu Dracena, Cris, a nossa zaga, Guilherme Arana como lateral esquerdo, Meiuca, Maldonado, Jair, Saracho e Alex, e a nossa dupla letal, Arissa. Ai, fogo. Complicado esta hora da noite. Arizabal e o Hulk como artilheiros deste time. E não tenho mais nada a dizer, maltinha. Temos brevemente aí uma análise à final do Mineiro. Vai pôr frente a frente Galo e o Coelho, o América de Minas Gerais. Portanto, vamos ter aqui toda a suficiência do nosso querido Gabriel. Vamos fazer uma análise aí, né? Uma projeção do que será esse jogo. Era para ser o seu Cruzeiro, mas quis o destino que assim não fosse permitido. Paciência, vai o Coelho. Paciência. Talvez tenha sido melhor assim. Talvez a final teria sido assombrosa. Será que vem Hexa? Provavelmente vem Hexa. Entreguem as taças, né, Brás? Entreguem as taças. Lá veio o Hexa. Calma, que isto é muito cedo. Não. Muito cedo. O Coelho não aguentou o Cascavel ontem, não vai aguentar o Hulk. Vamos lá ver. E é isto, maltinha. Subscrevam, compartilhem e deem likezinho e a gente vê-se no próximo episódio. Tchauzinho. Um abraço.